Muito bem, voltamos com o Redação BH News. A comissão do impeachment do Senado rejeitou hoje um pedido apresentado pela senadora Vanessa Graciotin, do PCdoB do Amazonas, para arquivar o processo de impedimento da presidente Dilma. A senadora argumentava que a análise não deveria sequer ocorrer, porque se baseava em atos tomados em 2015 pela petista, mesmo com o ando não tendo sido encerrado. Inicialmente, o presidente da comissão, o senador Raimundo Lira, havia rejeitado o pedido com o argumento de que ele se confundia com o mérito do impeachment. Ele destacou que na legislação sobre o caso não está previsto o arquivamento sumário desse tipo de processo. A senadora recorreu da decisão ao plenário da comissão. A oposição afirmou que não há na legislação que rege o impeachment qualquer vinculação entre o julgamento da presidente e a votação pelo Congresso das contas do governo Dilma. O pedido, então, foi rejeitado em votação simbólica. Não vai haver pedido que impeça o andar dessa carruagem. Alguém acredita nisso? Jamais. A 4ª Vara Criminal de São Paulo enviou os autos do processo que apura se o ex-presidente Lula cometeu crime de lavagem de dinheiro para a 13ª Vara Federal de Curitiba, que é a Lava Jato. Na ação, o Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia e pediu a prisão preventiva de Lula sobre a acusação de que o ex-presidente é o proprietário oculto de um apartamento triplex no Guarujá, litoral paulista. Em março, a juíza Maria Priscila Veiga de Oliveira determinou o envio do processo ao avaliar que os possíveis delitos relacionados ao imóvel estão sob a apuração da Operação Lava Jato e devem ser investigados dentro do contexto do esquema nos inquéritos abertos na esfera federal. Com isso, o processo passará a integrar o conjunto sob responsabilidade do juiz federal Sérgio Moro. Estou aqui consertando o microfone, mas esse jornalismo aqui não é jornalismo bonitinho, não, sabe? Isso aqui a gente faz assim no ar, tudo direitinho. E vamos falar de Maravilha, né? Eu estava falando do Porto Maravilha do Rio de Janeiro, agora eu vou falar de outra maravilha. Com a iminente chegada do vice Michel Temer à presidência da República, a linha sucessória do país será formada por 2 políticos que juntos respondem a pelo menos 18 pedidos de investigação no Supremo Tribunal Federal. São eles Temer e Cunha, hein? Que beleza! O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já é réu em uma ação penal no Supremo, além de responder a uma denúncia e a 3 outros inquéritos no contexto da Operação Lava Jato. Ontem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao STF que abrisse mais uma linha de investigação contra Cunha, com base na delação do senador Delcídio Amaral. Já o presidente do Senado, Renan Calheiros, responde atualmente a 12 inquéritos no Supremo, 9 deles relacionados a investigações sobre o esquema de corrupção da Petrobras, um relativo à Operação Zelotes, além de 2 que apuram irregularidades no pagamento da pensão de uma filha. Há quem reconheça, dentro do Supremo, que ministros possam usar o impedimento de Cunha para assumir a presidência como argumento para votar a favor do afastamento do PMDBista do cargo. É uma maravilha, né? Hoje eu vi em rede social um negócio interessante, viu? Estava lá assim, a pessoa colocou assim, a justiça brasileira vai decidir. Aí vem assim a informação com aquele parênteses assim, né? Com aquele parênteses assim que você coloca o xizinho. Confiscar as cunhas de Cunha na Suíça. Não tem xizinho nenhum lá. Confiscar o WhatsApp, tinha um xizinho lá. Tá vendo? Cunha tem contas na Suíça, tem contas no Panamá, tem não sei quantos, mais de quase 10 processos contra ele e continua sendo o eventual vice-presidente do eventual governo Michel Temer. Deputados de 6 partidos foram hoje ao Supremo Tribunal Federal para cobrar o julgamento do pedido de afastamento de quem eu estava falando, Eduardo Cunha, da presidência da Câmara.
Os parlamentares dos 6 partidos pretendem entregar ao presidente do STF, Ricardo Lewandowski, o ofício em que listam 15 razões para o afastamento de Cunha e reafirmam que a manutenção dele na presidência da casa impede que o interesse público predomine nos trabalhos do parlamentar. No ofício também pedirão afastamento cautelar do PMDBista do próprio mandato de deputado. Cunha já é réu no STF, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Na Câmara, é alvo de processo por quebra de decoro parlamentar, que pode levar à cassação de seu mandato. O processo, que se arrasta desde novembro, ainda está na fase de produção de provas e oitiva de testemunhas. Ele foi chamado de gangster, de ladrão e de outras coisitas más lá na Câmara e continua firme no cargo, hein? Difícil. Atualmente, com a economia em franca recessão, muitas são as desistências por parte de compradores de imóveis na planta. Contudo, normalmente o contrato elaborado pelas incorporadoras não prevê a possibilidade do distrato. Para quem não sabe o que é distrato, é a quebra do contrato. E qual seria a consequência pelo arrependimento, deixando as partes sem nenhum critério. Para solucionar isso, representantes do governo federal, de órgãos de defesa do consumidor e do setor imobiliário entraram num acordo para deixar mais claras as regras dos contratos de compra de imóveis na planta. Para falar sobre esse acordo, nós recebemos o advogado especializado em direito imobiliário, Alexandre Fadel. Fadel, boa noite. Boa noite, Te Barroso. recebo com prazer aqui mais uma vez. Eu que agradeço. E nós vamos falar sobre esse contrato que está dando muita polêmica, hein? Sim, sim. Há controvérsia. Usando essa frase muito usada em jornalismo, há controvérsia. Qual é o lado bom e qual é o lado ruim? Aponta aí para mim. Primeira questão, o cenário atual, a maior parte dos contratos realizados para quem vai comprar um imóvel na planta, a construtora deixa de colocar uma cláusula que seria a possibilidade do distrato, né, como você bem disse, né, uma rescisão por parte, então, de quem está adquirindo o imóvel. Por qualquer razão, ele desiste daquela compra. A maior parte mesmo dos contratos não tem uma cláusula prevendo essa situação. De que forma que teria que ser essa cláusula? Qual a penalidade para quem está adquirindo o imóvel e desiste da compra? O que leva a isso? Né? Discussão com a construtora ou deságua numa ação judicial. Isso é o cenário atual. Então, devido a nosso problema econômico, é notório, o Brasil, né, está paralisado economicamente, as pessoas estão distratando com mais frequência. Né? Houve um aumento, acho que de 50 mil distratos em 2015. Então, isso foi um aumento, acho que de 14% ou 15% em relação a 14%. Muita coisa, né? Muita coisa. E desaguando em ações judiciais. Preocupados com isso, o governo federal, junto com órgãos do consumidor e a entidade que representa as incorporadoras e construtoras, estão tentando chegar num acordo para colocar colocar que seja obrigatório todas as construtoras, ao vender o imóvel na planta, ter o distrato. E também estão pesquisando qual seria a melhor penalidade para isso. O que me preocupa, se é que cabe aqui uma crítica, né, adiantando um pouco, Barroso. Olha que cabem todas as críticas. Adiantando um pouco. Se quiser né? fazer crítica a mim também, pode fazer. Não, isso... Está liberado. Só você salva dessa. Mas, enfim, analisando as proposições, né, a penalidade que eles estão chegando à conclusão que vai ser necessário colocar no contrato é bem maior, ou seja, vai contra os interesses do consumidor do que a justiça, a jurisprudência, né, a maior parte dos julgados hoje no Brasil tem conferido. Quer dizer que você acharia que isso aí é uma coisa contra o consumidor, contra o comprador? Vai contra o que hoje é decidido na justiça. Vou te dar um exemplo. O que eles querem colocar? Que a pessoa que comprou, se ela desistir da compra, ela vai ter um desconto de 10% do valor do imóvel. Então, vamos dizer, você comprou um imóvel de 300, 400 mil. Por algum motivo, até pela própria perda do seu emprego, você vai deixar
ter que pagar a construtora 10% sobre isso, 30, 40 mil 30, de 40 multa. mil. E o resto você receberia, se é que você pagou mais do que isso, até lá. Sim. Né? Hoje, a gente tem conseguido na Justiça 10% do que você efetivamente pagou, desembolsou. Não do todo o Não contrato. de todo o contrato. Então a diferença é enorme, é gritante. E eles estão aceitando colocar isso como uma das proposições. Então esse acordão, vamos chamá-lo assim de acordão, Sim. ele seria assim, vamos pular uma palavra, é joga na Geni, né? Que é o comprador. Joga na Geni. Tanto que as incorporadoras estão muito satisfeitas. Declararam que estão achando ótimo. E a outra questão que eu acho também bem complicada e difícil de lidar. Quando a construtora, o que acontece muito, atrasa a entrega da obra. Elas também não colocam a multa contra elas no contrato. Só que a Justiça hoje tem dado 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso. O que seria isso? Representa mais ou menos o valor do aluguel. Então você compra um imóvel para moradia, a consultora te promete entregar 1º de janeiro do ano que vem e não entrega. Então há uma indenização que a Justiça hoje tem estabelecido em 0,5%. Esse acordão estão colocando 0,25%. Então está sendo favorável ainda às incorporadoras. Esse acordão, pelo que eu estou vendo aí, sabe? Só um comentário aqui antes da gente encerrar. Está servindo às incorporadoras, às construtoras e ao consumidor nada, né? Nada. Muito obrigado, Fadel, pelas suas informações. Agradeço. Uma boa noite, até a próxima Boa vez. noite. E nossa redação, que é ao vivo aqui, ó, são agora 19 horas e 28 minutos, volta logo após um rápido intervalo.